Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Jairo Silva e chego mais uma vez por aqui com o nosso Minuto de Fé. O Evangelho do dia é o de João, no capítulo 13, a partir do versículo 16. O servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, serei felizes sob a condição de a praticardes. Não digo isso de vós todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Palavra de salvação, viu? Glorifique a Deus pela graça de poder ouvir esse texto bíblico nesse momento. É um minuto de fé, trazendo uma reflexão para fortalecer a sua caminhada de fé. O trecho é pequeno, apenas 4 versículos, mas de uma extensão de conteúdo extraordinário. Eu vou começar pelo fim. Jesus fala da importância de acolhermos aquele que ele envia, os evangelizadores. Depois, anteriormente, ele lembra da traição de Judas. Por isso que ele fala, aquele que comeu pão comigo levantou contra mim o calcanhar. E ele fala, eu estou falando isso antes de acontecer. Ou seja, Jesus já previa a traição. Então ele fala, estou falando antes de acontecer, para que quando acontecer vocês percebam e sejam testemunha do que aconteceu comigo. Outro elemento curioso. Agora, o mais bonito é o ensinamento que ele traz no início do trecho do Evangelho. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes sob condição de as praticardes. Ou seja, o servo tem que ter a consciência do seu lugar na missão evangelizadora. Jesus enviou os apóstolos de 2 a 2, depois enviou os 72 e continua a enviar todos nós à medida que somos batizados e vivemos a caminhada de fé na vida da igreja. Mas nós temos que ter humildade, nós não somos maiores que o Senhor. Isso ele deixa bem claro, nós não somos maiores. O servo não é maior que o seu Senhor. E é importante essa fala de Jesus para a gente entender que o nosso ofício, a nossa missão, seja como sacerdote, seja como evangelizador no dia a dia da igreja, a nossa missão precisa ser exercida com humildade, no desejo de servir a Deus nosso Senhor através da evangelização na vida da igreja. O que é bonito a gente ver é que Jesus, sendo Senhor, ele também se fez servo. E com muita humildade ele chegou a lavar os pés dos seus apóstolos naquela noite anterior à sua paixão e morte. Mas aqui a gente vê que ele se apresenta como servo de Deus Pai e na fidelidade a Deus Pai ele serve a nós para a nossa salvação. E todo aquele que é chamado a viver sua fé na vida da igreja é seguidor de Jesus. Então, como seguidor de Jesus, precisa ter os atos e as atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender com Jesus. No seu serviço a nós, o quanto devemos ser humildes no serviço ao outro por sermos enviados de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Proteja e guarde em mais esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.